Olá, meu nome é Walter e vou apresentar meu projeto de TCC. O título do trabalho é VBiolab, ou Laboratório Virtual de Biotecnologia, e foi desenvolvido sob orientação do professor Dr. Udo Fritzky. O software ele teve a ideia de criar um ambiente gamificado de um protocolo para extração de DNA de plantas infectadas, no caso com bactérias, mas poderia ser estendido para outros micro-organismos, ou mesmo, se for de interesse de isolar alguma parte do DNA da planta, essa técnica pode ser utilizada. Então, a técnica especificamente é a técnica do PCR, e ela é muito importante na biotecnologia, porque ela é a base de outras técnicas mais avançadas, né? Que ela amplifica alguma parte do DNA que seja interessante para o estudo. No nosso exemplo, mostraremos como podemos identificar uma determinada bactéria a partir das amostras, né? Essas amostras podem conter o DNA total da planta e outros micro-organismos que estejam ali junto. Então, a ideia principal é proporcionar essa visão de como um laboratório real funciona, as responsabilidades envolvidas, os custos, assim como ensinar técnicas que servirão para o mundo real, para o estudante de ciências biológicas, e também no, no, no estudo da ciência da computação, ensinar onde pode ser aplicado o conhecimento do cientista da computação para ajudar em outra atividade, né, em outra área. A principal vantagem seria uma primeira abordagem, preparando esses alunos de biologia, como manipular certos equipamentos, mostrando como eles funcionam, os cuidados que devemos ter ao lidar com eles, né? Dar uma ideia dos custos. E como foi citado anteriormente, o estudante da ciência da computação também pode ver os pontos que a automação de um laboratório desse porte pode auxiliar no progresso da ciência, ou a criação de softwares, né, que também podem ajudar no armazenamento de dados, uma busca, enfim, vários setores envolvendo a tecnologia. Também podemos citar, principalmente aqui, uma redução do custo na parte de treinamento dos iniciantes, né? Uma vez que muitos laboratórios não possuem os recursos ou equipamentos mostrados no projeto. Então, essa seria uma etapa inicial que o aluno seria submetido para ter o primeiro contato, verificar como ele vai utilizar certas coisas, né? Para que serve um determinado produto, verificar, por exemplo, qual o jeito certo de utilizar uma pipeta, quanto custa um determinado produto, então, para utilizar com cuidado. E, especificamente, na área de computação, podemos ver como que um processo do plantio pode ser automatizado. Então, vários sensores podem ser colocados dentro de uma estufa, por exemplo, para ver a temperatura, se está adequada, o nível de umidade, e dentro de um laboratório verificar automaticamente, né, qual é a rotação de uma centrífuga e intervir caso ela não esteja operando adequadamente. Então, são vários pontos que essas duas áreas podem conversar e chegar num ponto que possa ajudar a progredir, né, na ciência. Então, especificamente, agora com o projeto, temos várias funcionalidades, por exemplo, o indicador de etapas, protocolos na forma de checklist, nos mostrando qual o caminho que devemos seguir. Temos um ajudante também que em pontos críticos ele aparece indicando qual seria o local do clique. Por exemplo, tem que comprar o produto tal antes de seguir para o laboratório,
ou você não pode usar isso agora. Então, todo o trajeto ele é orientado. Esses erros ou progresso eles são contabilizados e são apresentados na forma de gráficos depois para dar o feedback para o estudante. Um usuário que seja administrador ou um professor, ele também pode ter acesso a outras áreas e no caso do professor ele pode inserir novos módulos teóricos. Na parte de programação, por enquanto, não realiza a inserção de um equipamento, por exemplo, de forma automatizada, tem que ser escrito via código. E o administrador ele pode acessar qualquer tipo de informação, tanto de professores quanto dos usuários regulares, aqui chamados de estudantes, e pode alterar, por exemplo, o nível da experiência, qual é o saldo do estudante, quanto ele recebe ao final de cada etapa, pode mudar os preços dos equipamentos, e ele tem acesso completo ao banco de dados. No caso da tela agora em exibição, temos o setor da loja, que o usuário compra o produto que ele precisa para aquela determinada etapa, e esses produtos eles são armazenados num inventário. Nessa etapa, podemos verificar que devemos, por exemplo, limpar as nossas amostras, tirar toda aquela terra que possa vir das plantas. Então vamos utilizar álcool, hipoclorito, água destilada, e essas amostras elas serão limpas e serão armazenadas para uma etapa futura. A cada etapa concluída, esse progresso ele é armazenado num banco de dados, e toda vez que o usuário precisa sair, ele continua de onde ele parou. Então são feitos como checkpoints, para que ele não tenha que repetir, né, desde o começo, desde o plantio, passar pela coleta das amostras, e enfim, para auxiliar no seu estudo. No entanto, algumas etapas críticas elas são feitas de forma mais próximas da realidade possível. Por exemplo, para dar a ideia da responsabilidade de plantar e esperar o crescimento dessas plantas, às vezes um intervalo de um dia ou dois foi inserido no código. Para quê? Porque o aluno não perca prazos. E essa ideia de responsabilidade com o experimento é um dos fatores cruciais no desenvolvimento de um projeto real. Se caso o aluno esqueça de regar uma planta por um dia ou 2 dias seguidos, ele pode perder meses de trabalho, porque ele terá que plantar novamente, esperar o crescimento. Então, essa simulação busca a maior fidelidade em relação à realidade possível. Outro ponto interessante marcar aqui é que os equipamentos eles também vão fornecer uma interface gráfica para que o estudante possa verificar qual é o modo de atuação, como programar, por exemplo, um shaker, qual é a velocidade, o tempo de duração, ou numa centrífuga refrigerada, o tempo que ela deverá operar, qual a rotação. Então, alguns painéis serão mostrados e o estudante poderá fazer a inserção desses dados, né, para que o sucesso seja alcançado. Mais uma vez, a cada etapa, esse estudante ele pode voltar na loja e comprar o que ele estiver precisando. No entanto, em alguns pontos críticos, por exemplo, que todo o material já deve estar na bancada, esse erro ele é contabilizado. Então ele será penalizado no final do experimento, como por exemplo, não tinha um material disponível, ele teve que comprar esse material, e caso ele já estivesse com a amostra descongelada, ele corre o risco de perder
esse material porque ele não tinha um reagente disponível, né? Ele teria que ter se preparado melhor antes de iniciar o processo. E também a parte teórica ela é apresentada na parte de vídeos ou textos e fotos. E todo o conteúdo é disponibilizado pelo professor antes de cada módulo. Obrigado.